Eu vou falar umas coisas bem específicas e algumas coisas eu vou passar mais rápido. Eu acho que é um congresso multidisciplinar, mas eu acho que é muito importante, mesmo para não médicos, saberem o que tem de mais novo, que a estimulação tônica, a gente meio que está deixando de utilizar a estimulação tônica e utilizando em casos mais específicos. E, às vezes, chega algum paciente, né, com um estimulador, ou chega um paciente assim, é interessante saber, né, ter a noção aí do que tem de mais novo, tá? Eh, Conflito de interesse, eu sou consultor da Medtronic e Abbott. E eu vou começar com um caso clínico que talvez seja o meu caso mais difícil, né, se a gente pudesse escolher, e é um caso que ainda existe muita dificuldade de tratar, mas que a gente conseguiu de alguma forma, mas para vocês verem que às vezes é muito difícil lidar com um paciente com dor crônica e mesmo com neuromodulação. Então esse é um paciente de 18 anos, então muito jovem, ele teve uma história de 9 cirurgias de um cisto pilonidal entre recidivas e infecções, e, e chegou para mim já com 2 anos de doença, de dor crônica, já tinha usado diversos medicamentos, eu mesmo tentei otimizar a medicação. Desde o início, esse paciente tem muita dificuldade com a questão psiquiátrica, é um contexto de convênio, eu já encaminhei, inclusive, para outros psiquiatras. Essa é uma dificuldade que quem lida com dor crônica sempre vai encontrar, e talvez esse seja ainda o maior obstáculo aqui, mas, bom, a gente faz o que a gente consegue. Foram feitas 2 aplicações de toxina e diversos bloqueios, infiltrações, neurólises. E é um paciente que tinha múltiplas internações para o tratamento de dor, ele teve uma complicação de quase foi operado, laparotomia, por causa de metadona, teve uma PCR, um dia me ligaram, parou, e aí me ligaram de outro hospital, estava na UTI, fez toda a investigação, não conseguiu descobrir, mas ele parou em taquicardia ventricular, foi chocado. E, bom, foi pensado para ele, então, um teste para estimulação medular. E aí, o teste foi positivo, ele teve uma melhora acima de 50% da dor, e aí, aos 22 anos, foi feito o implante do estimulador, e ele ficou bem só por 3 meses. Depois, continuou com várias idas ao pronto-socorro, e era muita coisa, às vezes 2 vezes por semana me ligavam, internou de novo. E aí, eu pensei, será que habituou? Eu vou falar um pouco mais disso depois. É um paciente que tem um estimulador da Abbott, e a Abbott tem um tipo de estimulação que é o Burst, que eu vou explicar daqui a pouco. Tentei o Burst também, ele não conseguiu manter uma melhora. Eu fiz um protocolo BOLD, eu vou explicar daqui a pouco, um protocolo intervalado, também não teve resposta. E aí, assim, algumas críticas, porque existe, talvez, uma estimulação em placa seria melhor para ele, porque poderia entregar uma energia maior, principalmente para a dor dele ser localizada aqui. O paciente ele tem muita dificuldade de lidar com cirurgia. A última cirurgia que eu fiz, ele foi para UTI para fazer pós-operatório de ferida. Então, assim, é um paciente... E aí, essa questão psicológica, ele tem uma história de que quando deita, a dor piora, então talvez o closed loop, que eu vou explicar daqui a pouco também. Mas, assim, pensamos o que poderia ser uma alternativa, né? Trocar para placa, colocar uma bomba e associar o implante de gânglio da raiz dorsal. Aí eu vou falar um pouco aqui, depois a gente vai voltar nesse caso no final. Então, a estimulação medular, existem relatos desde antes de Cristo, com o Scribonius, que ele, ao pisar num peixe-torpedo, ele teve um quadro de gota melhorado, o seu joelho melhorou, e aí ele começou a aplicar peixe-torpedo nas pessoas para tratar cefaleia, e tem a descrição. Quem tiver interesse, o Eduardo Alho gosta muito disso, no site dele tem toda a descrição, os documentos, é bem interessante. E aí, mas somente em 1965 que veio uma teoria de como que a estimulação medular funcionaria, que seria a teoria do portão da dor. Que basicamente, quando você estimula fibras grossas, assim, o melhor exemplo é quando a gente bate o braço, dói, e a gente faz assim e melhora. O que é isso? Você estimula fibras grossas motoras,
essas fibras são condutores mais rápidos do que as fibras finas de dor, e com isso a dor melhora. Essa é a teoria de Miyazaki-Wall. E aí, com a teoria dele, o grupo do Shelley, eles implantaram o primeiro estimulador em 1967 num paciente com dor oncológica, era uma estimulação aberta, fora, o gerador ficava para fora. Apesar do paciente ter morrido alguns dias depois, ele teve uma pericardite e embolia cerebral, mas ele teve uma melhora completa da dor por alguns dias. E aí foi disponibilizado o primeiro dispositivo comercial, depois o totalmente implantável, e desde então a estimulação era tônica. O que é isso? A dor é substituída por parestesia. Então, onde o paciente sente dor, ele sente um formigamento, que algumas vezes é gostoso, outras vezes não é. E aí, depois dos anos 2000, começaram a surgir estimulações subparestésicas, que seriam estimulações que o paciente só iria experimentar uma melhora da dor sem essa sensação dessas parestesias. E aí veio a alta frequência, o BURST, eles foram aprovados depois pelo FDA, depois estimulações para tentar economizar uma energia, eu vou explicar daqui a pouco isso, estimulação DTM combinada, por fim, closed loop, e uma mais recente aí é pulsada, eu vou explicar todas. Bom, então qual a indicação de estimulação medular? Seria uma dor crônica de tronco ou membros, tá? Únio bilateral associado a essas 4 coisas. Isso é a liberação do FDA e guideline europeu. Você ainda não tem nos guidelines europeus a neuropatia diabética dolorosa, tá? E você tem só a síndrome dolorosa regional complexa do tipo 1. Essas são outras indicações que, inclusive com bons resultados, então para angina, para doença vascular periférica, a gente já tem um nível A de evidência, mas ainda é uma coisa difícil do paciente chegar para a gente, como especialista em neuromodulação. Isso é interessante, são os trials, essa meta-análise, esse estudo é uma revisão que mostra todos os trials que foram feitos. Os trials, eu digo, é ensaio clínico randomizado, tá? Não é um trial de teste de estimulação. E aí, 50% deles foram para a lombalgia. Essas são as empresas, né? Então, de longe, as 3 empresas que a gente tem no Brasil são as que mais conduzem estudos. As contraindicações são mais contraindicações de cirurgia mesmo, tá? E uma contraindicação que eu gostaria de frisar seria isso aqui, ó, tá? Expectativa, desfecho, busca do paciente, isso é muito importante alinhar com o paciente que estimulação medular não é cura. Os mecanismos, então, inicialmente a teoria do portão da dor que eu já falei, hoje a gente tem diversos outros mecanismos, então inibição medular do gânglio da raiz dorsal, segmentar, modulação de córtex, da via descendente inibitória, tá? Inclusive alteração genética, eu vou explicar um pouquinho de cada tipo. Bom, algumas dúvidas que surgem, então, placa ou percutâneo, né? Isso está muito na moda o percutâneo agora, porque tem muito médico da dor nos Estados Unidos e fora do país, principalmente agora, mais no Brasil, mas assim nos Estados Unidos é muito dividido, assim, não tem aqui o neurocirurgião funcional faz DBS, faz dor, lá não, lá nos Estados Unidos tem muito assim, neurocirurgião funcional faz mais distúrbio do movimento e existe um médico da dor, que aqui no Brasil é uma área de atuação, né? Mas isso é muito pessoal, isso vai depender da prática de cada um. Que fala a favor do percutâneo é que ele é menos invasivo, o paciente pode ficar mais acordado durante o implante, tá? De negativo, ele precisa de mais radioscopia, a gente às vezes não considera isso, mas com placa é muito menos radioscopia, você marca o nível e faz. E maior chance de migrar, isso tem mudado muito, principalmente com algumas alças de ancoramento que melhoraram isso. Tá? Em placa, a dor pode ser, o alívio pode ser melhor, porque ele entrega uma energia pensando que o percutâneo, em volta dele todo, é distribuída a energia, a placa é só para um lado, então entregaria mais energia. E tem séries demonstrando também que depois de uma falha de um percutâneo, talvez em placa poderia ser considerado melhor. O problema aqui é que é uma cirurgia mais invasiva, e aí às vezes o paciente desenvolve dor na ferida operatória do implante, da laminectomia do implante, porque tem que ser feita uma mini laminectomia.
Pode ser um problema também. Recarregável ou não, isso é outra questão. Também eu discuto muito isso com o paciente, porque apesar do recarregável durar mais, ser mais custo-efetivo para o convênio, depende se o paciente vai querer recarregar isso. Tá? Às vezes tem que recarregar todos os dias, dependendo do tipo de estimulação, então pode ser um problema. Esses novos paradigmas têm demonstrado uma chance, talvez, de reduzir a energia gasta. Sobre o trial aqui eu falo teste para estimulação, isso às vezes no convênio é exigido para a gente. Então, eu faço o trial sempre, a gente tem alguns problemas com o trial que eu vou falar, mas o tempo é em torno de 3 a 7 dias. Tá? Tem estudos mostrando aumento da taxa de infecção depois de 5 e depois de 10 dias do implante, porque fica um gerador para fora. A gente considera positivo quando tem um alívio acima de 50% da dor. Agora, qual que é o problema? Existe uma superestimação do alívio. O paciente inconscientemente pensa assim, meu Deus, eu só tenho essa chance, eu preciso melhorar. E às vezes ele melhora no trial e não melhora no definitivo. Então tem fator psicológico, essa questão de sentir a parestesia, às vezes ele já tem uma área anestesiada, ele não vai sentir parestesia e vai parecer que não está funcionando. Estimulações de alta frequência, às vezes, demoram 2, 3 semanas para fazer efeito também. Então, são alguns questionamentos sobre o trial. Tá? Agora, o trial pode ajudar a gente a definir o nível. O trial, a gente sempre recomenda fazer percutâneo, porque se não der certo, você não fez nenhuma cirurgia nova no paciente. Alguns instrumentos que vão ajudar, e aí nem sempre é só a dor, mas avaliar com questionário para ver incapacidade, qualidade de vida. E às vezes o paciente não tem uma percepção de que a dor melhorou tanto, mas várias outras coisas melhoraram, o que fala a favor de você fazer o implante definitivo. Sobre o definitivo, a gente tem alguns níveis já pré-recomendados, e tem estudos mostrando que você fazer teste de parestesia, talvez o resultado é igual se você implantar nos níveis pré-definidos. E aí a gente vai, sempre pensando no dermátomo, lembrar que tem sobreposição de dermátomo, a gente fala pouco sobre isso, mas assim, nem sempre S1 é aqui, nem sempre. Então lembrar que pode ter uma sobreposição de um dermátomo ou outro. Isso muda, as pessoas não são iguais. Entre T8 e T10 é onde a gente tem o maior número de fibras que vão ser responsáveis pela coluna lombar e também pelas pernas. Então, geralmente, os implantes para medular ficam entre T7 e T10. Complicação, a gente tem migração, infecção, hemorragia, fístula. Tá? A migração é uma das mais comuns, principalmente com percutâneo. Falta 2 minutos? Nossa, então eu nem vou falar desse caso clínico, então. Era interessante, mas aí depois... Aí um pouquinho dos novos paradigmas. Então, a gente sempre pensa em amplitude, largura de pulso e frequência. São os 3 parâmetros que a gente vai avaliar aí na estimulação medular. O paciente recebe um controle que pode aumentar ou diminuir a estimulação. Esse é um estudo que tem dicas de como você começa uma estimulação, sendo tônica ou não com cada empresa. Isso é só um algoritmo de como que vai fazer. A energia sempre vem do negativo do catodo, o anodo sempre bloqueia a energia, então a gente vai fazer assim, por exemplo, quero estimular mais as pernas, eu coloco o anodo nessa região mais inferior, o catodo, coloco o anodo em cima, a energia não vai se dissipar para cima, vai só para baixo. E o contrário é verdade aqui também por exemplo, se eu quero estimular só essa região, eu coloco um catodo aqui, e isso chama catodo guardado. Eu coloco um anodo em cima, outro embaixo, e aí eu restringo a estimulação só a essa parte. Então dá para fazer bastante coisa. Então não é tão simples assim, só você implantar e jogar na mão do técnico da empresa e falar se vira com a estimulação. Isso depende muito da gente. A gente tem que ser ativo nessa questão. E esses são os diversos tipos, a gente não vai ter tempo de falar de tudo, tá? Mas a clássica tônica tem uma frequência, largura de pulso e intensidade pré-determinadas. A intensidade varia em torno de 2 e 10. Já falei que a dor é substituída por parestesia. E o problema da estimulação
é que habitua, o paciente acostuma com aqueles formigamentos e para de funcionar, a dor não melhora tanto, e aí, às vezes, pode se tornar desconfortável, e por isso surgiram as estimulações não parestésicas. Tá? O burst é uma patenteada da Abbott, que é uma estimulação que imita o disparo em burst do tálamo, que seria o maior inibidor da dor, tá? O maior ativador do córtex. Então, esse aqui é o protocolo já de frequência e largura de pulso, são pacotes, então, é como se fosse assim, a tônica é assim, ó, tá, 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 tá. O burst, a alta frequência é tá, 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 e o burst seria trá, trá, trá. Então, a cada tiro é como se fosse uma pequena metralhadora dando pequenos tiros dentro de um pacote de tiros. Acho que é a melhor forma de explicar isso. Os estudos são bons do burst, se não melhor, igual à tônica. Tá? A gente já tem hoje vários estudos de burst mostrando uma melhora acima da tônica. Tem um efeito anti-inflamatório na via descendente de dor e na via medial afetivo, um componente afetivo da dor. Alguns protocolos intervalados com burst mostrando uma melhora igual, intervalados 5 on, 5 off, 5 on, 10 off, ou então até intervalos maiores, 30 on, 360 off, com uma melhora igual, podendo economizar energia. A estimulação de alta frequência, ela tem uma frequência de 10 kHz, então 10.000 Hz. Ela tem uma melhora semelhante à tônica. O problema dessa estimulação é que é difícil, às vezes você não tem parestesia, você não acha o melhor ponto para estimular, demora a funcionar e gasta muita energia. E aí, pensando nisso, primeiro se pensou na estimulação de alta densidade, que abaixou um pouco a frequência e aumentou a largura de pulso. E aí você tinha um produto, frequência versus largura de pulso alto, e aí isso começou a ser um pensamento de dose neural. Tá? Eu queria muito falar sobre isso, porque dose neural é a relação inversa entre frequência e largura de pulso. Então, quanto maior a frequência que você trabalha, menor a largura de pulso. Isso que trouxe a ideia para todos os estudos que surgiram depois disso. Então, o PROCO foi um estudo que foi reduzindo a frequência para 1000 Hz, e a melhora de dor foi igual, com uma carga menor, então corroborando a dose neural. E aí, esses são eletrodos novos da Boston, que chama Contour, ele consegue atingir mais profundo em uma área maior, achar o sweet spot mais rápido. E aí eles abaixaram ainda mais a frequência, até 10 Hz. Desde que você aumentasse a largura de pulso, você iria ter uma melhora da dor igual. E aí a gente cai num problema, né? Porque se a gente tem que a estimulação tônica, ela pode ser desconfortável, habitua, mas só que a dor melhora mais rápido, e a de alta frequência não habitua, é menos desconfortável, mas demora mais melhorar, como que faz? E aí surgiram estimulações combinadas. Igual o Bruno falou, vamos combinar aqui um medicamento, né, um gabapentinoide com um dual. Mesma coisa, vamos combinar 2 tipos de estimulação. E aí veio o estudo combo, com algoritmo que combinava a estimulação, e aí você tinha uma estimulação maior do corno dorsal do que da coluna dorsal, o tônico estimula mais coluna, e aí a melhora de dor e incapacidade foi um pouco melhor e mais rápida. Tá? E aí, com isso, todos esses eletrodos são da Boston, criaram o protocolo FAST, e muito interessante aqui, que também é um algoritmo que trabalha em diversas frequências e largura de pulso, criando um cátodo e um anodo virtual muito customizado para o paciente, e com isso, o objetivo era melhorar mais rápido a dor, e a melhora em 11 a 13 minutos. Você vê isso, você implanta, liga, se você esperar 15 minutos, o paciente começa a melhorar, é muito legal. DRG, o Dr. Newton não vai falar, então eu vou pular. Muito bom DRG também. Eu vou só terminar. DTM é muito bom, é o algoritmo da Medtronic. Então, cada empresa tem uma coisa muito boa. O ideal é trabalhar com as 3 para você ver o que cada uma está inventando, é o que eu sempre falo. DTM é uma estimulação glial, a gente tem 12 células na glia para cada neurônio, então aqui você tem um nível de estimulação que, inclusive, com estudos genéticos mostrando mais proximidade do normal. E a gente tem a estimulação também de alça fechada, que é o closed loop,
que nada mais é do que todas as estimulações que eu falei aqui, quem deve aumentar ou diminuir a intensidade é o paciente. Isso aqui é um algoritmo que detecta um VTA de um grupo de neurônios e automaticamente aumenta ou diminui. Então, quando o paciente tosse, faz exercício, a estimulação aumenta ou diminui pela distância do eletrodo com a coluna de líquor. Então, aqui, ó, ele tossiu, a estimulação aumentou. Nesse modelo de closed loop, ele tossiu, detectou o aumento e a estimulação se manteve constante. Então, é um eletrodo bastante interessante, esse gerador, é da Saluda, não tem no Brasil ainda, mas isso talvez seja uma coisa que pode mudar um pouco o paradigma. Esse pulsado eu não vou falar que é muito confuso esse estudo e não trouxe grande coisa nova, não. E essa é a tendência atual, então, a gente tem alguns tipos que estimulam a coluna dorsal, outros inibição neural direta no corno dorsal e as terapias combinadas, aí, esses são os tipos. Eu passei bem rápido, porque o tempo realmente, o Igor já está me olhando feio, mas eu vou só acabar com o último caso clínico aqui, só para finalizar, porque senão vocês vão, né, saber o que foi decidido aí, discuti com diversas pessoas, diversas autoridades, até o Dr. Newton, discuti com ele e botei muita gente, né, porque realmente é um caso muito difícil. Foi optado pelo implante de um teste, né, de DRG em L4 e L5, que era onde a dor predominava. Foi feito o implante, foi muito difícil, esse paciente tem uma fibrose muito grande debaixo da pele, ele tem alguma doença do colágeno, alguma coisa que não está diagnosticado, porque a gente nem critica o pessoal do cisto pilonidal que começou tudo, porque realmente ele tem alguma doença de colágeno, alguma coisa. Foi muito difícil, a gente tem até um eletrodo aqui que não entrou. E aí ele teve uma melhora completa da dor, mas ele ficou com uma dor na região perineal e de membro inferior direito, queimação e retenção urinária. E aí foi feita uma tomografia, o eletrodo estava ok, não tinha hematoma, não tinha coleção, e aí o que a gente ia fazer? A gente resolveu ligar o gerador, ligar a estimulação, melhorar. Ele voltou a urinar com Decadron, melhorou a dor, hipoestesia, melhorou o déficit. A gente falou, então não vamos fazer nada por enquanto, recebeu alta. Aí ele retornou uns dias depois com bexigoma, e aí a gente não pode fazer ressonância pós-eletrodo de DRG, mas a gente falou, vamos fazer, pensamos assim, vamos ter que fazer, né? Mas aí a ferida começou a drenar líquor. E assim, quem faz isso, quem faz eletrodo sabe que é raro você ter fístula licórica, mas quando tem é péssimo, né? E aí foi feita uma sutura na ferida operatória, no outro dia tinha líquor, e falou, não tem jeito, vamos reabordar. Quando a gente foi reabordar, o eletrodo de L5, S1 estava fora. Então foi uma fístula, e eu me lembro no dia, né, o colega que foi me ajudar, falou, não, aqui está difícil, mas vamos tentar, não sei o quê, e acabou lesando, e a própria pulsação do líquor eliminou o eletrodo. Bom, eu pensei, eu não posso perder isso, porque foi a única coisa que melhorou esse paciente. E aí o que eu fiz? Eu tirei o próprio eletrodo que tinha migrado, e agora eu implantei ele em S1. Ele teve uma melhora completa da dor, das parestesias. E essa é a situação atual desse paciente. Ele teve uma dor melhora da dor em torno de 70% dessa dor sacral basal. Ele teve 2 idas ao PS de junho até agora. E, assim, para mim, isso é muito bom. Está em programação. Agora, o tratamento psiquiátrico é um desafio. Ele depende um pouco de morfina. Assim, umas 3 vezes por semana ele tem que tomar morfina. Comprimido, mas assim, ele usava e usa metadona ainda, 2 vezes ao dia. Mas é um caso bastante complexo, talvez seja um dos casos mais difíceis que eu tenho e realmente mostrar como isso pode ser desafiador. E essas são, eu acho que assim, de tudo isso fica como a seleção é o principal, alinhar com o paciente as expectativas, alinhar com a equipe tem que estar habilitada, a gente sempre tem que discutir com várias pessoas, enfim, trabalhar com... cada vez surge coisa diferente da indústria, novas formas de estimulação, então a gente tem que estar bem treinado e bem habilitado a lidar com isso. Desculpe, eu passei um pouquinho de tempo, mas é porque realmente era muita coisa para falar.